Olá a todos, meu nome é Marcos Vinícius Machado Correia e hoje vou apresentar os resultados do meu projeto de iniciação científica, intitulado Transições de fase para o modelo de Heisenberg-Kitaev, sob a orientação do professor Antônio Ribeiro de Moura. O estudo do magnetismo em materiais é um pilar da física da matéria condensada, buscando entender como interações microscópicas entre spins dão origem a fases complexas da matéria. Nesse contexto, dois modelos teóricos são fundamentais. O modelo de Heisenberg, que descreve uma interação de troca isotrópica, ou seja, igual em todas as direções, favorecendo o alinhamento, no caso do ferromagnetismo, ou anti-alinhamento, no caso do antiferromagnetismo dos spins. E o modelo de Kitaev, proposto em 2006, introduz uma interação radicalmente anisotrópica, onde a componente do spin que interage depende da orientação da ligação na rede. Esse modelo é de grande interesse, pois sua solução exata em uma rede do tipo colmeia resulta em uma fase exótica, chamada líquido de spin quântico. Na prática, materiais reais são frequentemente descritos por uma combinação dos dois. Portanto, nosso trabalho se dedicou a investigar as transições de fase no modelo de Heisenberg-Kitaev. A nossa abordagem específica considera o termo de Heisenberg como dominante e a interação de Kitaev como uma perturbação. Para investigar esse sistema complexo de muitos corpos, que não possui solução exata, nós utilizamos a aproximação harmônica autoconsistente. A ideia central desse método é substituir a Hamiltoniana exata e interagente do nosso sistema por uma Hamiltoniana efetiva, que seja mais simples, de forma quadrática. Essa Hamiltoniana efetiva contém parâmetros de renormalização, que são ajustáveis e que carregam toda a complexidade das interações, bem como as flutuações quânticas e térmicas do sistema original. O poder deste método se reside na desigualdade de Bogoliubov, que aparece como um princípio variacional envolvendo os parâmetros de renormalização. A aproximação harmônica autoconsistente é uma ferramenta excelente para descrever sistemas em sua fase ordenada, onde as flutuações, apesar de existentes, são pequenas. Nossa metodologia seguiu um roteiro bem definido, partindo da Hamiltoniana completa do modelo de Heisenberg-Kitaev. O primeiro passo foi aplicar uma aproximação quadrática. Para isso, representamos os spins em termos de dois campos independentes, Sz e φ, e expandimos a Hamiltoniana em termos desses campos, mantendo apenas os termos de até segunda ordem. Foi nesse processo que inserimos os parâmetros de renormalização. Os parâmetros são inseridos nos termos angulares. Como já foi dito, a aproximação funciona bem em sistemas onde flutuações são pequenas entre spins vizinhos. No entanto, a Hamiltoniana contém termos que dependem da soma dos ângulos entre esses vizinhos, e não há garantias de que essa soma é pequena. Sendo assim, vamos considerar um modelo onde a constante de troca de Kitaev na direção x seja maior do que as demais, e supor que o alinhamento tende a ser preferencialmente na direção x. Assim, o próprio valor dos ângulos serão pequenos, e podemos supor que suas somas também serão. Com a Hamiltoniana quadrática em mãos, podemos realizar uma expansão de Fourier nos campos para desacoplar os modos vibracionais e exacerbar a cara de seus espectros. Enfim, podemos utilizar o princípio variacional de Bogoliubov. Esse princípio estabelece um limite superior para a energia livre do sistema. Nós, então, minimizamos essa energia livre em relação a cada um dos nossos parâmetros de renormalização. Esse processo de minimização nos levou a um conjunto de equações autoconsistentes. A autoconsistência surge porque os próprios parâmetros de renormalização dependem de valores médios, que por sua vez dependem dos próprios parâmetros. Finalmente, com as equações em mãos, nós as resolvemos numericamente utilizando o software Matemática. Isso nos permitiu obter os gráficos dos parâmetros de renormalização em função da temperatura, que são a base de nossa análise. Para a nossa análise numérica, fixamos a constante de Heisenberg J igual a 1, o spin S igual a 1 e o parâmetro de rede A igual a 1. Com isso, exploramos o comportamento do sistema variando as constantes de Kitaev, sempre as tratando como uma perturbação. O primeiro resultado fundamental está neste gráfico.
Ele mostra o comportamento do principal parâmetro de renormalização, ρ, em função da temperatura adimensional T. Podemos ver claramente que o parâmetro sofre uma queda abrupta em um determinado valor de temperatura. Dentro da aproximação harmônica autoconsistente, essa descontinuidade é a assinatura de uma transição de fase no sistema. Um outro resultado interessante. Os gráficos de ρΔx e ρΔy são praticamente idênticos, bem como os gráficos de ρσx e ρσy. Nas imagens abaixo, ambos estão sobrepostos. Esses parâmetros surgem da expansão de expressões envolvendo Δxφ, Δyφ, σxφ e σyφ. Logo, essa diferença ou soma na variável angular φ não parece depender da direção, e poderíamos ter utilizado somente 3 parâmetros de renormalização desde o início. Em seguida, investigamos como a temperatura crítica dessa transição, que chamamos de Tc, é afetada pela intensidade da interação de Kitaev. Primeiro, variamos a intensidade de Jx, mantendo Jy e Jz constantes. Após isso, variamos todas as constantes de troca de Kitaev, mantendo a proporcionalidade entre elas. Os gráficos da temperatura crítica em função da intensidade das constantes de troca evidenciam um resultado claro. A temperatura crítica de transição aumenta conforme aumentamos essa intensidade. Isso é um resultado importante, pois sugere que a interação anisotrópica de Kitaev, mesmo sendo uma perturbação, contribui para estabilizar a fase magnética ordenada, tornando-a mais robusta a flutuações térmicas. Para concluir, neste trabalho nós investigamos as transições de fase no modelo de Heisenberg-Kitaev utilizando a aproximação harmônica autoconsistente. Nossos resultados numéricos indicam claramente a existência de uma transição de fase, identificada pela queda abrupta dos parâmetros de renormalização. A principal conclusão é que a temperatura crítica para essa transição aumenta com a intensidade da interação de Kitaev, revelando que essa interação anisotrópica tem um papel estabilizador na ordem magnética do sistema. Como perspectivas, trabalhos futuros podem se aprofundar na caracterização da fase magnética e testar as premissas do modelo, validando as aproximações realizadas. Chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.